vídeo, nós vamos falar sobre os grupos de educação sexual com adolescentes. Nós vimos ao longo da nossa matéria como a educação sexual é um processo que acontece por toda a vida e envolve os aprendizados sobre as concepções, os significados, os valores e as atitudes acerca da sexualidade. Acontece que muitas vezes esses aprendizados acontecem e a gente não se dá conta de como eles acontecem, né? Por exemplo, quando eu assisto um filme, quando eu escuto uma música, quando eu acompanho um seriado, uma novela, em conversas com as minhas amizades, nas minhas relações familiares, eu vou incorporando uma série de representações sobre a sexualidade e não necessariamente eu reflito sobre elas, eu percebo as representações que estão sendo incorporadas. Então acontece bastante que as nossas concepções sobre a sexualidade, as nossas atitudes em relação à sexualidade, elas parecem naturais, como se fosse natural ser assim, como se fosse natural agir assim. No nosso vídeo passado, eu dei 2 exemplos, né? Quantas vezes as meninas e mulheres escutam assim: você não pode demonstrar que você está interessada. Isso é ser fácil, você precisa se dar o valor. Como a gente vai aprendendo isso? Em diferentes meios, em diferentes relações, muitas vezes sem pensar nesse aprendizado. Ou então, para os meninos e homens, a ideia de que o homem quer sexo o tempo inteiro, só pensa em sexo. É uma outra concepção que vai sendo aprendida, assimilada, tomada como natural, e a gente não olha para esse processo de construção. Os relacionamentos, os desejos, os prazeres como um todo são cercados por concepções, por aprendizados assim. E é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de refletir sobre eles. Refletir, tirar dúvida, receber informação. E quando a gente desenvolve grupos de educação sexual, é isso o que nós estamos buscando. Um espaço de diálogo sobre a sexualidade, de reflexão, transmissão de informações, esclarecimento de dúvidas, em que esses aprendizados sobre a sexualidade possam ser conversados. A sexualidade se torne um tema refletido, debatido, que tenha esse momento que as pessoas possam se sentir à vontade para se expressarem, para falar abertamente, rompendo os silenciamentos, né? Muitas vezes, quando a gente começa um grupo de educação sexual com adolescentes, a gente ouve assim: nossa, mas pode mesmo falar? E aí a gente responde: pode mesmo falar. E algumas pessoas falam: nossa, eu nunca tinha falado com alguém sobre isso. Então, assim como outros campos da atuação em psicologia, abrir um espaço para que temas que muitas vezes são evitados, silenciados, sejam colocados em palavras, sejam falados. Então, o que é que a gente busca com os grupos de educação sexual com adolescentes? A gente busca que possa ser um espaço de diálogo, de reflexão, de transmissão de informações, esclarecimento de dúvidas, em que diferentes perspectivas e diferentes experiências possam ser compartilhadas e conversadas. Né? Quando a gente faz um grupo de educação sexual, né, eu trouxe aqui a capa de um material que eu gosto bastante, que é sobre sexualidade e saúde sexual nas escolas. E essa coleção, Adolescentes e Jovens para a Educação entre Pares, é uma coleção que visa a formação de adolescentes para que os próprios adolescentes possam multiplicar, possam levar para os novos grupos, possam desenvolver projetos na área, né? Então tem aqui um caderno sobre adolescência, juventudes e participação, outro sobre sexualidade e saúde reprodutiva,
outros sobre gêneros e outros sobre diversidades sexuais. É um material que eu recomendo bastante, da coleção Saúde e Prevenção nas Escolas. Aqui a gente tem um material que chama Cá Entre Nós, e eu vou usar esse material de exemplo para a gente pensar uma sequência, né? Nesse material que chama Cá Entre Nós, o primeiro módulo é Adolescências no Plural. Olha que legal, né? O que a gente veio conversando ao longo da aula. Falar sobre o que é ser adolescente. E o que é ser adolescente sem tomar que haveria um modelo único, uma forma normal de ser adolescente. Não, pensando na pluralidade das adolescências, como são múltiplos os fatores que atravessam essas experiências de ser adolescente. Então, conversar como cada adolescente vive a trajetória da adolescência de forma única, forma singular, e conversar também como que as questões de gênero, as questões raciais, as questões de orientação sexual, de classe social, de ter ou não alguma deficiência, os diferentes padrões atravessam como essas experiências são vividas e significadas, com o reconhecimento e a valorização das diferenças. Né? Quando a gente traz as diferenças nessa perspectiva de reconhecimento e de valorização, está entre os nossos objetivos combater os preconceitos, combater as discriminações, as formas de exclusão. Então, mostrar esse conceito de adolescência que nós conversamos hoje, relacionados à cultura em que vivemos, as adolescências, como elas são vividas na nossa cultura, fala também da puberdade, como são as mudanças corporais que acontecem na puberdade, explicar sobre a menstruação, transmitir informações sobre o ciclo menstrual, o que é a ereção, o que é a ejaculação, como que são os órgãos genitais e reprodutores dos homens e mulheres, também falar sobre as mudanças nos caracteres externos, como que é o crescimento dos seios, o crescimento da barba, o alargamento do quadril, o estirão, e contando as questões da puberdade, né? Como a gente sempre diz, falar sobre sexualidade não é falar só sobre os aspectos biológicos, mas é falar também sobre eles. Falar dos aspectos biológicos, dos aspectos subjetivos e também dos aspectos sociais, culturais e históricos, pensando a adolescência como uma construção historicamente recente e buscando que os adolescentes se sintam à vontade para mostrar as diferentes perspectivas, como que é a adolescência para eles, como que eles entendem a adolescência e que questões eles gostariam que fossem trazidas em relação às adolescências. Então, a sugestão aqui do material Cá Entre Nós é que o primeiro módulo seja justamente para falarmos das adolescências no plural. O segundo módulo, muitos jeitos de ser homem, muitos jeitos de ser mulher, para falar das questões de gênero, lembrando que gênero é o conceito que se refere a como o que é considerado em cada cultura como feminilidade e como masculinidade é construído culturalmente. E que não existe um modelo único de ser homem, não existe um modelo único de ser mulher. Né? A ideia de que teria um padrão de masculinidade, um padrão de feminilidade, ela é muito restritiva diante das tantas possibilidades de expressão e da importância de que essas múltiplas formas de expressão sejam valorizadas. Então, quando a gente conversa com adolescentes dos muitos jeitos de ser homem e os muitos jeitos de ser mulher, a gente pode falar dos estereótipos, né? Então as mulheres elas são naturalmente dóceis, elas são naturalmente românticas, elas são naturalmente
vaidosas, elas são naturalmente passivas, submissas, naturalmente. Os homens são naturalmente frios. Os homens são naturalmente dominadores, os homens são naturalmente agressivos. Então, você olha como é importante problematizar essas naturalizações, esses estereótipos, e como é importante mostrar que haver diferenças entre homens e mulheres não significa legitimar desigualdades, né? Que existem diferentes formas de ser e que essas formas de ser podem ser igualmente reconhecidas e valorizadas. Então, a proposta é que o segundo módulo seja sobre os muitos jeitos de ser homem e de ser mulher. O módulo 3, desejos e prazeres, todo mundo tem. Para falar do conceito de sexualidade como um conceito amplo que abrange nossos corpos, afetos, fantasias, desejos e prazeres, né? Que não existe também uma única forma de viver a sexualidade. Para as pessoas, essas formas de desejar, de sentir, de se relacionar, de buscar prazer, elas serão diferentes, né? É também um módulo que a gente pode explicar sobre as diferentes orientações sexuais. Aqui na matéria, o próximo módulo nosso da matéria, a gente vai falar mais sobre os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero. E aqui a ideia é justamente a gente mostrar o quanto a sexualidade é também um campo múltiplo e um campo de direitos, que é importante que as diferentes expressões da sexualidade possam ser reconhecidas e valorizadas. É também nesse módulo 3, desejos e prazeres todo mundo tem, que a gente pode falar sobre as experiências afetivas e sexuais, no sentido do beijar, ficar, namorar. A gente pode falar sobre diferentes práticas sexuais, esclarecer sobre o que é a masturbação, o que é o sexo vaginal, com a penetração vaginal, o que é o sexo oral, o que é o sexo anal, falar das diferentes práticas sexuais, né? Desmistificar a ideia de que de alguma forma seria errado conversar sobre desejos e prazeres sexuais, trazer mesmo esse campo da sexualidade como um campo que integra as experiências humanas, vinculado à saúde, vinculado aos prazeres e vinculado aos direitos. No módulo 4, a delícia de ser quem você é. As questões de sexualidade e de gênero, elas são trazidas para os reconhecimentos, né? Como tem diferentes formas de se reconhecer como homem, de se reconhecer como mulher e de reconhecer o desejo, né? Então, a gente pode falar sobre o que é ser uma pessoa heterossexual, ou uma pessoa homossexual, ou uma pessoa bissexual. O que é, em termos de identidade de gênero, você ser uma pessoa cis, você ser uma pessoa trans. Então, e contando como são esses vocabulários que a gente nomeia as orientações sexuais e as identidades de gênero, e como nessa diversidade de identificar na nossa experiência pessoal os desejos e as identidades, né, é algo a ser reconhecido, é algo a ser valorizado. Então, eu gosto bastante do nome desse módulo, A Delícia de Ser Quem Você É, que é para se pensar como as questões de sexualidade e gênero atravessam as formas de ser. Lembrando que aqui na nossa matéria, esse é o nosso próximo assunto. O que é a orientação sexual? O que é a identidade de gênero? Qual que é a diferença entre elas? Porque falar da orientação sexual é bem diferente de falar da identidade de gênero. Quais são as diferentes orientações sexuais? Quais são as diferentes identidades de gênero? E esse assunto é um assunto que nós podemos abordar com adolescentes também e pensando em toda uma perspectiva de defesa de direitos, da igualdade de direitos e de combater preconceitos, discriminações e violências. O módulo 5
ele é feito de perguntas. Eu tô preparada para ser mãe? Eu tô preparado para ser pai? Que é para pensar no planejamento da gestação como algo que se insere num projeto de vida, né? Falar do planejamento. Eu desejo ser mãe, eu desejo ser pai, eu desejo passar por uma gravidez nesse momento, não como algo que nós, pessoas adultas, vamos até os adolescentes e dizem assim, não pode, né? Aquela coisa, tenha juízo, não vai engravidar, vê se não vai engravidar, né? Como é muito silenciado, muito censurado, muito tabu na nossa cultura, a gente sabe como muitas famílias só olham e falam assim, olha lá, hein? Juízo, hein? E não se conversa sobre isso. A questão é que hoje nós temos recursos, nós temos métodos. Se alguém não deseja engravidar naquele momento, se alguém busca planejar um momento de engravidar, se e quando quiser engravidar, né? Hoje a gente tem a pílula anticoncepcional, o preservativo, tanto o preservativo masculino quanto o preservativo feminino. Nós temos o DIU, o diafragma, né? Então é importante que adolescentes conheçam principalmente o preservativo, que além de ser um método bastante usado, que pode ser buscado no posto, é distribuído no posto, os preservativos masculinos, né? Também é um método que, além de prevenir a gestação, também previne de infecções sexualmente transmissíveis. Então, explicar sobre o preservativo, mostrar como usa, dar como modelo como que o preservativo é usado, também a pílula, que é possível que a adolescente converse com o ginecologista e tome a pílula anticoncepcional. Então, assim, é possível planejar para prevenir, para evitar uma gestação, caso não esteja no projeto de vida daquele momento, né? Eu gosto bastante de, antes de entrar no tema da gestação, entrar no tema de como que você imagina o seu futuro. Como que você se imagina daqui 5 anos, como você se imagina daqui 10 anos. E imaginando assim como será a sua vida, você podendo escolher, você será mãe nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10? Você gostaria de ser pai daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10 anos? A gente ir se imaginando mesmo. Porque hoje o acesso a métodos contraceptivos é um recurso, é um direito, ter acesso a essas informações é algo bastante importante. Então faz parte dos nossos grupos de educação sexual explicar como é que uma gestação acontece, né? Como que é com a penetração do pênis na vagina, com práticas sexuais sem preservativo, como que o espermatozoide fecunda o óvulo, como que uma gestação ocorre, né? Por isso que é tão importante, lá desde o início a gente explicar também sobre a menstruação, o ciclo menstrual, o que é o período fértil, explicar sobre a ejaculação, sobre o esperma, o espermatozoide, ter essas informações, ter informações sobre os métodos, né? Para que com mais informações, mais escolhas sejam possíveis. O módulo 6, eu adoro esse nome, que é Prevenção é Tudo de Bom, justamente porque as práticas sexuais, as experiências sexuais, elas podem ser mais positivas, mais saudáveis, sem preocupações e tensões quando há cuidado, né? O uso do preservativo é uma forma de cuidado. E quando as pessoas sentem que cuidam e que são cuidadas, elas vão ficar mais seguras e com mais segurança pode ser mais prazeroso, né? Lembram que eu digo que não adianta nada eu ir lá no meu grupo com adolescentes e mostrar umas fotos de órgãos genitais bem assustadoras, porque tá com uma ferida muito grande, um corrimento, pus, desenvolveu uma verruga, falando assim, olha o que acontece se você pegar uma infecção, se você pegar uma doença, numa ideia de amedrontamento, né, que pode acontecer.
essa perspectiva do eu vou amedrontar, olha como o sexo é perigoso, olha o que pode acontecer se você transar, e não é assim. Na verdade, essas fotos elas dizem mais sobre a nossa cultura e a repressão sexual que tem na nossa cultura do que sobre os riscos associados ao sexo. Por quê? Porque com o uso do preservativo, grande parte dessas infecções será evitada, né? A chance de uma infecção acontecer é significativamente menor. E caso alguém note, né, um cheiro diferente, uma coceira diferente, uma ardência diferente, tá desconfortável, tá doendo, tá ardendo, o importante é procurar um médico, né? Procurar uma consulta médica. Porque assim vai ser acompanhado, vai ser tratado. Muitos, né? Vai ter um medicamento, vai ter uma solução. E mesmo quando não há uma cura, por exemplo, no caso do HIV, que hoje a gente ainda não tem uma cura, tem um acesso a tratamento e a medicamentos que permite uma vida de qualidade. O importante é identificar, fazer o teste, perceber. Então, quando a gente conhece essas informações, em vez de nossa, que horror, que alerta, que perigo, em vez de um amedrontamento, ter a informação do quanto o uso do preservativo ele contribui para prevenir a ocorrência de gestação não planejada e também para prevenir a infecção por infecções sexualmente transmissíveis, né? Como esse uso do preservativo ele vai favorecer que o sexo seja mais tranquilo, que o sexo possa ser seguro, essa associação entre sexo, prazer e cuidado. E não adianta também a gente ficar repetindo, usa camisinha, usa camisinha, usa camisinha, se o adolescente e a adolescente nunca nem viram uma camisinha. Né? Não vai ser. Se alguém nunca viu uma camisinha, nunca aprendeu como usar, não vai ser na hora da primeira relação sexual que vai tirar do bolso e usar. Né? Então é legal que a gente leve o preservativo, que eles possam pegar o preservativo, que eles possam colocar o preservativo numa prótese, caso tenha uma prótese, ou pode ser uma banana, uma fruta. A ideia mesmo é que eles possam aprender passo a passo como se coloca, ver o exemplo, praticar. Não tem problema se errar uma vez, se errar duas vezes, porque aí vai ter alguém ali para ir mostrando. Não pode abrir com dente, não precisa ver o lado, não precisa segurar a pontinha, né? Não pode desenrolar sem deixar um espacinho. E mostrando como que é o uso do preservativo. Então esse módulo também é muito importante. Falar de prevenção é fundamental para essa associação que é tão necessária, a gente vê ao longo de toda a matéria, entre sexo, saúde, direitos, prazer e cuidado, certo? No módulo 7, a violência que rola no cotidiano, é um momento de explicar sobre as diferentes formas de violência sexual e de gênero, falar das violências que acontecem no contexto doméstico, no contexto familiar. Afinal de contas, é em casa e nas famílias que a maior parte dos números de violência sexual acontecem desde a infância. Então, é muito importante esse diálogo para a prevenção e o enfrentamento às diferentes formas de violência, falar das questões de violência de gênero, explicar sobre a Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha é trazida toda uma tipificação que tira aquela ideia de que a violência seria apenas a violência física. E mesmo a violência física, às vezes a gente pergunta em pesquisas, você já sofreu violência física? A pessoa responde que sim, se ela já levou um tapa, se ela já levou um soco, mas chutar é violência física, empurrar é violência física, beliscar é violência física. Então, assim, aprender a nomear questões que acontecem como violência física. Tem também a violência, as formas de violência psicológica, quando a pessoa é humilhada, insultada, depreciada, ameaçada, controlada, aprender a identificar a violência psicológica, a violência moral,
a violência patrimonial, a violência sexual, nomear as formas de violência, né? Na questão da violência sexual existe muito essa ideia ainda difundida no senso comum de que o estupro aconteceria apenas numa rua escura, numa noite escura por um desconhecido, né? E ainda tem muito uma culpabilização das vítimas como porque você estava nesse horário, porque você estava com essa roupa. Isso não tem absolutamente nada a ver, né? Falar da violência sexual é falar de práticas sexuais que acontecem sem o consentimento, sem que a pessoa concorde. E muitas vezes essas práticas sem consentimento, os estupros, eles acontecem com pessoas conhecidas. No caso das crianças, infelizmente, grande parte das vezes é algum familiar, como o pai, o padrasto, o avô. No caso de adolescentes e adultas, é comum que sejam de amigos, conhecidos, até mesmo no relacionamento, porque se eu estou com alguém, namorando alguém, casada com alguém, e essa pessoa me força a fazer sexo, pressiona, coage, obriga a fazer sexo, também é estupro. As práticas sexuais não podem acontecer sem que as duas pessoas desejem, sem que haja consentimento. E é muito importante a gente conversar sobre isso desde cedo, com os adolescentes de diferentes idades, né? Ainda tem muito essa ideia, mas a pessoa estava bebendo, mas a pessoa estava dançando de roupa curta. Não é isso que importa. O que importa é a pessoa deseja transar, ela concorda, né? Se a pessoa não deseja, não concorda, não é sexo com consentimento, né? E o sexo precisa ser com consentimento. Então, falar sobre as violências, nomear, explicar. Às vezes a gente fala assim, que absurdo, eles disseram que se tá de roupa curta, tal. Que absurdo, eles disseram que... Mas, gente, às vezes nunca ninguém conversou com esses adolescentes sobre o que é a violência, né? Então, poder conversar, poder falar das formas de violência, poder explicar sobre as leis e os direitos que nós temos hoje é algo também muito importante. Nesse módulo de violência também fala quantas pessoas são agredidas de muitas formas, inclusive assassinatos, né? No Brasil a gente tem um alto número de feminicídios, mulheres que são assassinadas por serem mulheres, né? São assassinadas por parceiros, ex-parceiros num relacionamento, e também assassinatos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros em decorrência do preconceito, da discriminação, do ódio em relação à orientação sexual e à identidade de gênero. Então, enquanto para combater a violência, a gente precisa combater as desigualdades de gênero e a gente precisa combater as desigualdades em relação às orientações sexuais e identidades de gênero. Esse também é um módulo muito importante. Ou seja, falar de sexualidade e gênero é falar de direitos. Ao longo de todo o processo dos grupos de educação sexual, nós falamos de direitos, da importância de conhecer esses direitos e buscar garanti-los, né? E aqui o que o material Cá Entre Nós sugere é que a gente conclua falando dos direitos, da sexualidade, todas essas transformações históricas que a sexualidade e o gênero são tão ligados a avanços em condições de igualdade, transformações políticas, né? E nesse sentido, gente, podemos sintetizar falando disso, né? Existe o direito à informação, o direito que crianças e adolescentes recebam esclarecimento sobre a sexualidade, o direito de conhecer sobre os seus direitos. Então, realizar grupos de educação sexual com adolescentes é uma forma de prevenir, é uma forma de proteger e é uma forma de promover direitos. Com mais consciência sobre os seus direitos, muitas mudanças podem acontecer, né? Então, eu sugiro esses materiais que eu falei para vocês, né, do Saúde e Prevenção nas Escolas, Cá Entre Nós. Esse aqui é um tabuleiro que a gente faz com os adolescentes, que eles jogam um dado, né, e as pecinhas vão nas caixinhas, mas eu gosto desse tabuleiro, das casinhas, num
no sentido de que ele também ilustra o que a gente conversa em grupos de educação sexual. Né? No tabuleiro eles podem passar o dado e eles podem escolher se eles vão comentar, se eles vão fazer uma pergunta, se eles vão desenhar, se eles vão dramatizar. É bem legal quando eles dramatizam, fazem um teatro desses temas. Ali onde estão as interrogaçõezinhas, a ideia é fazer uma pergunta que vai ser respondida. Eles podem criar personagens e dramatizar com esses personagens, né? Esse tabuleiro é uma atividade bem legal e que ilustra os temas que a gente trabalha. Então eu vou ler aqui para a gente ter um panorama dos temas que a gente trabalha. O que é ser adolescente, adolescência, transformações corporais da puberdade, menstruação, ejaculação, masturbação, sexo, prevenção, relacionamentos, amizades, família, escola, mídia, aparência, timidez, insegurança, diversão, prazer e futuro. Quantos temas a gente pode trabalhar além de outros, né? Eu vou deixar o link agora para vocês para o nosso vídeo seguinte. É um vídeo de uma reportagem que a TV Unesp lá de Bauru fez sobre um projeto de educação sexual que nós tínhamos lá em Bauru. E foi muito legal porque eles conversaram com os adolescentes antes sobre a reportagem que ia ser gravada e perguntaram para os adolescentes sobre o que vocês gostariam de falar. Tem algum tema, alguma atividade que vocês gostariam de mostrar? E os adolescentes escolheram esse tabuleiro. Então vocês vão poder ver os adolescentes contando sobre essa atividade do tabuleiro no vídeo da TV Unesp, que eu vou deixar logo abaixo, antes do nosso exercício. Combinado?